Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala pra gente que a redenção trazida por Cristo na cruz é sinal de seu amor e de sua misericórdia. Com seu sangue derramado, ele nos lavou da antiga culpa e nos fez um povo para Deus, nosso Criador. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 25, versículo 13 a 21. Atos, capítulo 25, versículo 13 a 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo, ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Então aqui na primeira leitura a gente vê que Paulo está preso porque ele estava anunciando a boa nova de Cristo, né, do reino de Cristo. Deus, né, enviou seu Filho, né, Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Então, que nós, a exemplo de Paulo, que nós também possamos anunciar essa boa nova a todos. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Então, que nós possamos sempre anunciar essa boa nova a todos, dar testemunho da sua palavra, porque Deus sempre está conosco, Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades e os obstáculos. Então, que nós possamos sempre anunciar a boa nova, né, dar testemunho da palavra de Deus a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 15 a 19. João, capítulo 21, versículo 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Então, no evangelho de hoje, estamos diante de uma aparição do ressuscitado a seus discípulos. Recebe notoriedade o diálogo entre o Senhor Jesus e Pedro. Depois da refeição, o ressuscitado se volta para Simão e lhe pergunta em 3 oportunidades: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Então, essa tripla pergunta recorda a fraqueza do apóstolo, que na cena da paixão havia negado o Senhor também por 3 vezes. Então, diante desta moldura narrativa, decorre-se a tripla profissão de fé e de amor do apóstolo. O Senhor, em contrapartida, o constitui na missão de ser pastor de todo o rebanho. Tripla confirmação: apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, a primazia do pastoreio petrino
não se deve aos méritos próprios do apóstolo. Pelo contrário, o Senhor o elegeu e o capacitou para desempenhar tal missão. Então, o texto se encerra com a expressão de Jesus a Pedro: segue-me, indicando que nele se encerra o modelo de discipulado. Então, que nós também possamos seguir a Jesus e dar testemunho sempre da sua palavra, dar testemunho do seu evangelho a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.